Foi. Hoje o copo não vai cair. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do meu canal. Olá, tudo bem? Eu sou a Econômica. Galerinha do seu canal, você sempre quis falar, cara. Mas você falou. Eu ia falar que eu vou ser Econômica porque você falou. Porque das outras vezes eu comentei. Enfim. Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? A gente tá bem, né? Graças a Deus. Fica aí o questionamento, você tá bem? 2026. Você tá bem? Hoje é dia 13. e não é uma sexta-feira, né? Que bom. Não é. Hoje é segundona. Verdade, hoje é segundona, né? Segundona. Meu Deus, legal. Eu Não gosto foi de feio? segunda-feira. Eu gosto do dia da segunda. Tem gente que não gosta, eu gosto. Por quê? Você não gosta? Só tô te ouvindo. Você suspirou assim, aí eu... Gente, isso acontece com vocês? Às vezes você tá só ouvindo uma pessoa, só ouvindo mesmo, de verdade, essa pessoa. Só que você não tem nada pra dizer e aí você fica calado e a pessoa acha que é um problema. Você é mal interpretado por isso? Conta aqui nos comentários. olha só, na prática como que é às vezes, né? A pessoa respirou e aí eu já perguntei, né? Que loucura isso. E o tema de hoje é? A dor que está destruindo milhões de pessoas. Então, pera. Você vê que pode ser a sua dor? É, Que às vezes é a interpretação, né? sim. Eu só respirei e ela interpretou um tanto de coisas a partir das vivências dela. E não que ela não tenha informações sobre mim, mas ela levantou uma hipótese, Sim. acreditou nela, Em virou cima uma de algo verdade. que eu tô... Vozes da minha cabeça. Qual que é a o nome. fonte? Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. É loucurinha, loucurinha. Mas isso é legal a gente pensar que são loucuras unânimes, né? Loucuras compartilhadas, porque essa é uma tendência nossa, né? A gente perceber o mundo a partir da gente, interpretar a realidade a partir da gente, e aí isso tornar o mundo verdade a partir somente da sua visão. Olha como é que isso é limitado. Sim. E não que todos nós não tenhamos uma visão e que não seja importante a visão de cada um, mas ela não é única. Ela não é a única. Existem outras e elas são reais. Sim. Tanto quanto a que a gente tem. E qual que é a dor que está destruindo milhões de pessoas? A solidão. A dor que dói mais é a minha. Mentira. A dor que dói mais é a sua. Mentira de novo. A dor que dói mais é aquela que você está sentindo. É a Então, sua dor. Por isso que eu valido muito a dor das pessoas. E isso é uma coisa que me frustra muito nas pessoas também. O quê? Porque como psicóloga, as pessoas acham que eu não sinto dor. É meio que... Não sei de onde veio. Ou que eu tenho que lidar com a dor de todo mundo porque eu sou psicóloga. De onde veio? Porque desde que eu, enfim, escutei falar sobre psicologia e conheço uma psicóloga e convivo com uma psicóloga, eu reparo que é uma coisa que acontece com todos. As pessoas do meio ao redor acham que elas têm que ter a cabeça para resolver tudo, são muito julgados. Os psicólogos são muito julgados sim. como loucos e... Aham. São muito julgados, então é uma coisa... Por quê, né? De onde veio? O que acontece? O que é isso? Acho que é tema para um vídeo inteiro, a gente pensar nisso a partir da perspectiva da vivência, mas eu posso falar só sobre mim, né? Sim. Por favor. O que eu percebo que acontece é aquele senso de mágica, porque a gente não quer a dor. Então, se eu sou uma pessoa que, em teoria, ajuda pessoas a solucionar dores, eu tenho a fórmula mágica para tudo. Só que não. Sim, e acredito que, vamos lá, a dor que está destruindo milhões de pessoas hoje
Talvez seja não enfrentar, não ter bagagem para enfrentar. Você estudou, você tem bagagem para enfrentar a dor. Não, mas aí é o contrário, vamos lá. Eu tenho bagagem para enfrentar a dor porque eu faço terapia desde 2017. O meu primeiro passo não foi ir para psicologia, não foi ir para faculdade. Meu primeiro passo pessoal foi ir para a minha terapia. Entendi. Você ia no Me psicólogo, entender. você ia no terapeuta, entendi. E aí sim. De que eu tava fugindo quando eu fui pra terapia? E aí é muito pessoal, né? Eu tive um problema com a minha mãe quando eu tinha 18 anos, por aí, 18 um pouquinho. E eu não resolvi isso e levei até os 20 e tantos anos, 27 anos. Quando eu fui pra terapia, adoecida por causa dos trabalhos, que a gente já falou que vai fazer um vídeo inteiro só sobre mercado de venda de carro, né? E aí, se vocês que participam com a gente aqui forem de outros mercados que são extremamente adoecedores, coloca aqui nos comentários e conta pra gente pesquisar também e pensar sobre a sua área. Porque a área da saúde a gente já sabe que é um desgaste, né? Um socorro Deus atrás do outro. Vamos falar sobre isso. Mas olha como não lidar com a dor me gastou quase 10 anos. E o que aconteceu durante esses 10 anos, assim? É porque a gente... Enlouqueci, surtei, pirei, bebi, usei... Jesus. Não, eu nunca usei droga assim, não. O usar é porque as pessoas já remetem à droga, né? Eu pessoas. já usei esse termo de usar pessoas. Eu ia falar isso, usar pessoas. Não, foi muito punk. Usar. Eu me usei de forma incorreta. Eu me desrespeitei demais. Exatamente. E aí desrespeitar todas as outras pessoas que passaram pela minha vida era uma consequência, porque eu não sabia me tratar. E aí a gente usa a pessoa e é usado também, né? Porque não existe isso de usar sozinho, não. Pode achar que você tá usando sozinho, mas não é assim, né? Não. Então é uma fuga, né? Sim. É uma fuga esse comportamento. Eu fugia também. Eu fugia assim pra noite. Eu trabalhava na noite. Nunca tive o hábito de beber, mas eu bebia pra caber. Funcionar, pra nivelar. Pra conseguir e aquela coisa de ter o jogo de cintura. E assim, era muito difícil eu chegar no nível deles. Nossa, muito difícil pra mim chegar naquele nível. E aí eu já tava mal, meu corpo já tava morrendo, já pedi socorro, você não nasceu pra isso. E eu insisti algum tempo, não chegou a ser um ano não, foram alguns meses. Igual eu também trabalhei em boate, foi o quê? Uns 9, 10 meses, não aguentei não. No dia que o cara me fez uma proposta pra poder fazer programa, o pessoal confunde. Meu mundo caiu. É um absurdo. Meu mundo caiu. Eu corri pro banheiro. Nossa. Como que a gente lida com o cenário? Ainda bem que não foi a água. Podia ser pior. Tá azul. É normal. Vai ficar verde de novo. Tá. Lá, ficou já. Acontece, pessoal. Nosso cenário, ele é moderno. E às vezes, gente, isso que acontece nos cenários assim, igual aconteceu ontem, tá acontecendo hoje, é importante vocês repararem também que talvez isso aconteça com você aí. Eu tô com a cabeça lotada. Hoje eu já tive consulta médica, as coisas que tem pra resolver da vida, as coisas da Mini, almoço, o tempinho que a gente saiu com a Mini, com mercado, a gente já foi no mercado hoje. Tem reunião. Então, às vezes o seu corpo não tá acompanhando a cabeça. Cansa. E aí a consulta que eu tive, inclusive, é importante a gente falar isso daqui pra gente quebrar tabus. Eu tive consulta agora com a psiquiatra, porque existem momentos... Eu nunca consegui tomar remédio, nunca tomei remédio controlado. Nunca tomei remédio psiquiátrico. E aí essa é a primeira vez que
Que você... Cheguei nesse lugar de, opa, meu organismo não tá conseguindo responder muita coisa, não estou conseguindo lidar. Preciso de uma ajudinha. Porque, e aí eu fiz a associação com a minha psiquiatra de, quando você nota os primeiros sintomas, é como aquela manchinha no dente. Você pode ir no dentista e te custar hoje R$60, R$100. Mas se você ignora isso, vai virar um canal. Talvez você perca o dente. E aí um canal custa o quê? 1.000 conto? Não sei, hoje eu nem sei. É caro. Que aí arrancar um dente e colocar uma prótese, né? Então, é importante a gente regular, às vezes, o volume do nosso organismo do mesmo jeito que a gente regula a nossa saúde bucal. Uhum. Sim. Né? Eu... Do mesmo jeito que você regula lixar a unha, cortar a unha, cortar cabelo, fazer a barba. Eu faço sobrancelha. uso de medicamento. Sim. E a vida mudou completamente depois de ter o acompanhamento psiquiátrico, né? Que é importantíssimo. Para nivelar mesmo, para a pessoa que eu era antes, meu Deus do céu, eu não sei como que eu vivia. Eu não consigo lembrar como eu vivia. Eu acho que era tanto no automático que eu não Tanto na tenho sobrecarga que não tem memória. Eu não tenho memória. Eu não lembro do que eu vivi. Não tenho lembrança. Gente, é muito estranho isso, porque às vezes eu me assusto quando eu tenho uma lembrança. E aí elas vêm assim do nada, assim, me invade, às vezes eu não sei, né? Parece que eu tô vivendo de novo aquilo. E aí eu me sinto uma estranha dentro da minha própria lembrança. Sim. E né? Que você não é mais o mesmo. Não. Você não é o mesmo de ontem, você não é a mesma de ontem. Não. E assim, descobrir o autismo e tá fazendo toda esse cuidado, esse caminho de adaptar a vida nova com o diagnóstico, inclusive, é importante para eu não pirar mesmo, assim, né? Para não... Porque ajuda a organizar as coisas, né? Porque às vezes vem umas lembranças, assim, que traz umas... Você fala assim, nossa, gente, eu já fui essa pessoa? E aí a pessoa que eu sou hoje acha um absurdo. Então eu me acho um absurdo. Então para eu sair, pra eu não entrar nessa onda comigo mesma, fazer o acompanhamento psiquiátrico com os remédios ajuda, né? Porque aí deixa a cabeça centrada, né? O que você tá... O que é que tá acontecendo na realidade, assim? No aqui e agora. O aqui e agora, quem você é? Você é uma pessoa melhor? Melhorou? Tá falando melhor? Escreve melhor? Exemplos de mim mesma, gente, porque o meu português, depois que eu fui para os Estados Unidos, ele desceu assim a ladeira. É vergonhoso, porque a vida lá ela é tão corrida que você desaprende o seu próprio idioma e é muito fácil desaprender, porque você vive naquela coisa, você também tem a dificuldade de aprender o deles, então... E aí vai cansando, é solidão no meio. Imagina a bola de neve que é. Sem saber que é autista. Sem saber que é autista. Sem saber que é TDAH. E aí esquecendo e essa coisa de... É muito louco isso, a solidão de viver fora, né? A gente tá falando de solidão. Você sabe quando eu cheguei, e aí você saiu comigo para mexer com documentos nas instituições, né? E eu não sabendo entrar no banco, assim. E aí... Não sabia como abrir a porta do banco. Totalmente descaracterizada e sem ser funcional. O básico do funcional. Uma criança conseguia fazer melhor que eu todas as coisas que eu estava fazendo. Porque ela estava ambientada. O que o ambiente faz com a gente? O ambiente e a falta de acompanhamento. Exatamente. Que é o tema, né? Por que essa dor, por que as dores, e aí a dor da solidão, está colocando a gente como a maior epidemia
do mundo moderno. É a maior epidemia, é a solidão. Depressão, e aí a solidão como consequência. A depressão como consequência da solidão. A crise de ansiedade como consequência da solidão. E isso tudo pra fugir da dor, porque vai doer. Que vai doer. E aí, qual dor? É a procrastinação e resolver, né? A sua dor. A minha dor lá atrás foi a minha mãe ter me expulsado de casa. O tempo que eu demorei pra poder tratar disso, mexer nisso. Eu nem nunca te ouvi falar no psicólogo. Hoje você não tem esse problema mais. Que, graças a Deus, inclusive, né? Lembrar da presença. Falar que nós estamos aqui em nome de Jesus, né? Sim, sempre. Que é em nome do amor. Em nome do amor. Então, graças a Deus, hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem acessos que a gente não tinha antigamente. Eu era muito pobre, muito pobre. O que é muito pobre? Já passei necessidade de comida, não com os meus pais, mas eu, na minha vida adulta. Sim, eu também. Nossa, Estados Unidos, meu Deus do céu. Estados Unidos tem história, viu, galera? Eita. E aí a gente passou por... Chegaremos neste lugar. Sim. E aí a gente passou por muita coisa pessoal que eu, você, ela, todo mundo, todos nós passamos por coisas pessoais muito duras. São pesadas. É vida real mesmo, né? Vida real de verdade. Sim. Teve um vídeo que eu expliquei pra vocês como que funciona. Obrigada! Como que... Foi isso que eu tentei fazer ontem, não deu certo. Derramou a água. Vocês viram que hoje eu fiz certo, né? Ó. Eu também. Soube se posicionar, talvez. Pode soltar. Pode. A gente tá atento, né? Assumindo, porque imagina, se eu fico estressada e não assumo que eu errei ontem, não prestando atenção, eu iria repetir o erro hoje. Talvez isso esteja acontecendo com você. Porque como você não presta atenção na dor, e aí você não cuida da dor, eu tive que cuidar da dor de lidar com o meu vestido molhado, um pouquinho do sofá, que já secou. Sim, foi pouca coisa. O chão. Não é um problemaço. E eu poderia resolver depois. E aí saber lidar, né? Saber lidar. Saber lidar. Que é isso, né? Quando a gente tá fugindo, é porque a gente não tá sabendo lidar com a dor do inevitável. A gente não tá sabendo lidar com a dor da realidade. Molhou, já molhou. Já, molhou. Não tem como voltar com o microfone caiu hoje. Eu poderia surtar, desligar a câmera, ficar nervosa e começar a gravar tudo de novo. Cortar o vídeo, mas não vamos. É isso, é real. Que é pra gente lembrar como que é a vida real. Na vida real, isso acontece aí na sua casa, gente. Sim, se você pegar... Esse tanto de edição que a gente tá colocando aqui nas redes sociais, e inclusive é um manifesto pessoal como psicóloga para te colocar na realidade de que na realidade isso é a vida real. Exatamente. Na realidade tem defeito. Na realidade não dá para cortar. Tem defeito. A nossa proposta de fazer sem cortes é exatamente essa. É de como que a gente lida com a adversidade. Como a gente lida com a dor. E hoje é sem corte. Sim. Talvez a gente mude isso. Talvez. Porque talvez a gente acrescente efeitos especiais. Talvez. Ou a gente mantenha um quadro só sem cortes. Isso vai depender muito dos nossos diálogos também. Nós precisamos de feedbacks, né? Exatamente. Sim. Quando você estiver nos ouvindo, conta pra gente. O que vocês acham? Alívio temporário. Quando você começa a fugir, aí você tá sozinho. É igual largar um vício, e aí é igual eu quando tinha vício de beber refrigerante. Aí eu ficar um mês sem beber refrigerante. Aí eu ia lá e ficava. Aí acontecia alguma coisa, eu ia lá, bebo refrigerante. Aí eu vou lá, não vou beber mais refrigerante, vou jogar metade daquele litro que eu comprei fora, porque eu tenho que voltar a não beber refrigerante. Aí eu vou lá 2 semanas. Aí depois vou lá e bebo refrigerante de novo. Entende? É tipo isso, né? Sim. Que é o alívio temporário. E aí você faz isso de diversas formas.
Eu tento o máximo possível não ficar nessas compensações. Você sabe o tanto que eu sou rígida com isso, né? Tipo chocolate. De não ficar indo pra esse lugar de compensação. Sim, nossa. É só quando a barra tá muito pesada. Aí, por exemplo, na TPM eu me dou a possibilidade de comer chocolate. Uhum. Como esses dias estão sendo complexos, eu tive vontade de comer chocolate, eu tive vontade de uma compensação do docinho, da alegria do açúcar, da alegria do industrializado, porque ele causa essa alegria, ele é feito para isso, Uhum. para suportar. Aí você tem que se perguntar, você tá fazendo por fuga? É um padrão? Uhum. Ou você consegue ter controle sobre isso? Entendi. Eu acho que vai pra compulsão também, E né? você tem que ser honesta com você. Porque não é o que eu falo. A sua vozinha aí dentro, ela tá repetindo pra você, nossa, aqui é compulsão, hein? Deu ruim. Você caiu. Assim, gente, eu já tive compulsão alimentar. É Eu compulsão também. alimentar, né? Sim, já tive anorexia e bulimia. E. Nossa, Por causa dessas compulsão alimentar é uma compensações. coisa muito séria que as pessoas não falam muito, mas leva a gente para uns lugares onde eu acho que é um dos efeitos colaterais mais tensos da solidão. De ser uma pessoa sozinha, compulsão alimentar. Porque não tem ninguém. Como que você vai. Nossa, se dá um abraço. Vou comprar um bolo de chocolate. Domingo não tem quem mora fora do Brasil. Domingo não tem trabalho, dia off. O que vai fazer? Não tem família, não tem para quem ligar. Ou então o pessoal daqui tá vivendo a vida. O que as pessoas fazem? O que eu fazia? Um hambúrguer, 5 asinhas com barbecue, batatinha frita, 1 litro de 2 litros de refrigerante e um bolo de pote desse tamanho, lá dos Isso tudo Estados num dia Unidos, só. num dia só. É assim, loucura, loucura. Não sei como que cabia tanta comida em mim. E eu comia, e eu devorava o bolo de pote inteiro. Eu falava, não tem lógica. Onde que foi? Um vecchio. Não sentia nada. Mas também tava assim, ó, Não tudo aqui não respirava. respirava. O pescoço e aqui tava tudo emendado, meu corpo tava deformado. Eu não tenho fotos, inclusive, gente, porque eu já tive 2 períodos onde eu tive sobrepeso, né? Obesidade. Um foi na adolescência, na minha transição. Não tem fotos nesse período. Deve ter um ou outro perdido por aí. E foi nos Estados Unidos, uma fase, um desses picos, né? Que eu acho que são picos, né? De igual adolescência e Estados Unidos, que foram coisas muito fortes. Foram momentos que eu tive muito sozinha. Foi as fases que eu tive mais sozinha na vida. E aí foi quando eu mais comi. Nossa, eu comia muito, gente. A solidão, ela é um negócio que quando você não sabe o que que é ela, inclusive, que você tá vivendo aquilo, quando você acha que é normal viver aquilo ali, porque o seu meio te faz achar que é normal, aí que é. Porque é muito triste. Imagina você viver num looping por causa de. Sem saber que você tem a solidão. Sem saber que o seu meio tá te adoecendo. E enfiando o seu meio como penduricalho para não ver que o meio é que é o problema. Exatamente. Olha só que loucura isso aí. Que ciclo terrível, né? Adoecedor. Não saber identificar que, meu Deus, isso Sua compulsão pode não ser a comida, né? Pode ser bebida, pode ser cigarro, O meu pode era ser refrigerante. pornografia, Sim. pode ser, nossa, tanta coisa, doce.
Nossa, São são várias tantas coisas. Várias coisas. Eu era o refrigerante. Entorpecentes. Sim. O Porque o refrigerante. açúcar é o pior açúcar. entorpecente que tem, né? Sim. E olha, eu conheço muita gente que tem compulsão. E o caminho do lixo deles é o refrigerante, assim como eu. Gente, eu entendo, eu sei como é difícil parar de beber refrigerante, mas não é impossível. Não é impossível. O refrigerante, ele é um negócio que ele pega a gente, é aqui, né? Porque quando você sente que vem a vontade, você sente isso aqui adormecer, que é a sensação quando você põe na boca e dá aquele gazinho. E aí você sente sem perceber, sem beber. E aí é a falta dele, que é a vontade de beber. É esse Que é a fissura. que é a fissura. Sim, gente, não é impossível. Beba água com gás. Eu comecei, para tirar o refrigerante, tem um refrigerante nos Estados Unidos que ele é natural. É como se fosse aquele que a gente compra aqui, o de limão. O chá. O chá não, o limoneto. Ah, tá. Só que é mais fraco ainda, assim, o gosto. É uma aguinha saborizada. É uma aguinha saborizadinha, e essa água que eu comprava era saborizada com negócio de flor natural. Era tipo um kombucha com gás. E aí depois eu peguei o hábito de beber com gás. Ajuda, gente. Não existe esse vício, assim, ele é louco. É louco demais o vício de refrigerante. Deixa a pessoa, você sabe como é que é. Eu já tive crise. Deixa a gente perturbada às vezes, mas não é impossível. Hoje eu consigo controlar mais. E uma coisa que eu faço teste também, uma coisa que me ajudou a parar de beber refrigerante, era comprar e não beber. De verdade. Autocontrole, exercício de autocontrole. Eu comprava e não bebia. Foi assim que eu parei de beber refrigerante. Eu olhava pra ele e não bebia. E aí eu servia no copo e não bebia. Eu comecei a fazer isso. Falei, não, gente, eu preciso. Eu olhava pro copo e falava, eu preciso vencer isso aqui. E doía. E é interessante você trazer esse exemplo que quem a gente é e quem a gente pode ser está no controle das nossas ações. Uai. Quem você pode ser é o que você vai fazer com o que fizeram de você. Quem você é, talvez seja só o que fizeram de você. E aí, as suas convivências, a sua família, os professores, os colegas de adolescência, porque a gente vai sendo construído à base de muitas dores, porque esfola, né? O convívio com o outro, a relação com o outro, rela mesmo. E às vezes arranca a tampa do dedo. Então, essas dores, esses machucados, lembram que eu dei o exemplo do aprendizado da matemática, do bom e bom? Mal e mal, mal com U e mal com L? Porque quando a gente tem aqui a sinapse, e aí eu aprendi o mal com U e o mal com L, abriu essa sinapse, houve uma fenda, na fenda sináptica houve uma entrada de um aprendizado e isso expandiu. Dói. Só que eu recebi com amor. Tem umas relepadas da vida que não é com amor que arranca a cabeça do dedão. Sabe aquela batida do dedinho na beirada do sofá? Aí você perde a força. Você perde a força. Você sente as forças indo embora, assim, ó. E aí, o que você faz com isso que fizeram de você? Com essas dores, com esses tampão de cabeça. Quando bate na quininha assim, o que eu faço? Que vem aquela dor assim, que é uma dor tão forte que você não consegue nada, você não consegue nem respirar quando você bate o dedo na quina. O que você faz? Cara, eu deixo ela passar. Eu sinto ela. Eu não tento lutar, eu não tento dar um passo quando eu bato o meu dedo no sofá. Eu só paro onde eu tô. E aí eu sinto aquele calor de cima a baixo, assim, e a dor vem Porque junto. a dor uma hora vai passar. Exatamente. E aí, quanto mais paradinha e calma eu fico, mais ela vai indo embora. Eu amo quando ela dá esses exemplos, gente. Porque aí, olha o que você pode fazer com a sua dor. Olha, tá.
É uma onda de calor, gente. E aí, junto com a dor. Então, quando você tem uma dor, pode ser a dor física de bater o seu dedinho na beirada do sofá, mas que pode ser uma dor emocional também. Às vezes você precisa ficar quietinho e sentir a dor. Só quietinho, assim. A dor. Quando bater a quininha, faz o teste. Não tenta nem sentar nem nada. Só para E lembra de e respirar. respira. Respira e sente aquela onda de calor. Às vezes dá até uma suador assim. Você sente assim, os cabelinhos até levantando de lado, assim, falando assim: olha a dor. Estamos morrendo. Passou, tá passando. Aí você vai, respira. Um pequeno colapso para retomar o estado. Aí puxa o zoom assim do olho de volta, ó. Fica, você repara, fica embaçado quando você tá com aquela dor. Hein? A vista embaça na hora. A sua? Embaça a minha. A sua embaça? Conta pra gente. A minha embaça, embaçou ali. E aí eu sinto a dor na hora que eu abro o olho, o olho puxa o zoom, assim, aí eu volto pra realidade. De tipo assim, doeu, mas eu tô viva? Vou dar um passo agora. Tô pronto pro passo? E é literalmente pro passo, porque aí tá meio doendo ainda, aí eu caminho devagar. Não vou correndo depois. Se for a batidinha do dedo na beirada do sofá, batidinha. Se for o dedo na Tem beirada todo um do sofá, procedimento, um protocolo, viu? é rápido assim. Mas às vezes você quebrou um braço. Não é só respirar. Até coçou aqui, ó. Mais aí embaçado. você precisa de intervenção. Então é nesses lugares que a gente precisa pensar. A dor vai passar. Lembra que eu falei que eu fui para psiquiatra? A dor vai passar. Mas eu tô precisando de um curativo. Nesse momento. Porque a gente encara o braço quebrado de uma forma urgente. Meu Deus, se não engessar esse braço, se não consertar, se não imobilizar o braço, vai ficar torto, blá, 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 aconteceu um tanto de coisa. E quando você quebra a sua emoção? O que a gente está fazendo quando a gente quebra a emoção que causa dor física? Seu cérebro não sabe separar dor simbólica, dor emocional de dor física. Para ele tudo dói. E aí? Então a nossa falta de elaboração nesse lugar da dor subjetiva da minha mãe ter me expulsado de casa, junto com o ambiente, com tudo que está acontecendo à minha volta, me adoeceu. Foi a primeira vez que eu tive afastamento do trabalho. E foi quando eu procurei a terapia, percebi que o negócio, falei assim, gente, esse negócio dá resultado mesmo. 3 meses depois eu já estava conseguindo dormir melhor, já estava conseguindo conversar, eu já estava conseguindo controlar melhor as minhas crises de ansiedade. Eu percebia elas começando e eu conseguia ir para casa antes de elas começarem, eu não negava mais. Eu parei de me negar. E aí tudo mudou. Aí comecei a fazer psicologia porque o objetivo, fazer pelas pessoas o que a terapia fez por mim, fazer pelas pessoas o que a psicologia fez por mim. E aí para isso tem que estudar, para ajudar as pessoas a curarem as próprias dores, ser a pessoa que vai lá e costura aquele machucadinho da emoção. Conectar de novo, né? Dá lá um choquinho. Você fala assim, ó, o meu choquinho, ele nem é assim, mas ele vai reanimar o seu, que vai reanimar, e aí, quando você vê, vai estar tudo funcionando. Você vai estar iluminado de novo, dentro de si, assim. Vai estar visível. Não vai estar num quarto escuro. E que não torna as coisas mais fáceis. Você consegue lidar melhor. Não é que o mundo vai virar bolas de algodão. Algodão doce, não é. Não. Uma coisa, The life coisa, is not strawberry. Falei que eu vou dar essa camisa pra ela. A vida não é um morango, gente. Não vai ser, vai doer. E eu falei que eu vou dar pra ela uma camisa escrito But is Mas é sim. Porque viver é fantástico, né? É incrível. É maravilhoso. Apesar de enlouquecedor. E viver sóbrio, então, é mais enlouquecedor ainda. Né? Mas é muito bom. Muito bom. Não tem como. Não dá pra viver embriagado depois de você. Anestesiado depois de você experimentar. Ser livre. Imagina você. Gente. E é experimentar o amor puro, né? Que é o amor por si. Que foi o amor que Deus mandou a gente fazer, né?
Sim. Posso dar uma dica pra vocês? Vem na minha cabeça agora bem louca. Se vocês forem assim como eu Não é sou. louca. É porque eu uso este termo pra tudo na vida. Então, ela me conhece mais, ela sabe identificar, mas entendam, daqui a pouco vocês vão pegar também o feeling. Eu sou meio que ritualística, digamos assim. Então, ter modelos de fazer coisas e visualizar coisas me ajuda a superar. Então, imaginando um copo de refrigerante ou um copo com a minha dor dentro, eu consigo olhar para ele e falar: você e eu. Entende? Não vou mais me dobrar para você. Eu vou te enfrentar. Igual eu olhei pro copo de refrigerante, Uhum. coloquei o meu Foi prato assim. de comida favorito que eu gostava de beber com refrigerante. Eu olhei pra ele e falei: hoje eu não quero você. Foi assim que eu parei de beber. Sim, hoje, entre eu e você, eu vou escolher eu. Sim. E aí você vê que você sobrevive. E que depois não faz diferença pra você mais. O que você precisava, você já pegou. Aquilo não faz mais, não faz falta. Porque Uhum. você vê que não faz diferença. Você vive, você não vai morrer. E aí, levando isso por exemplo subjetivo, no meu caso, minha mãe me expulsou de casa. Eu não morri. Doeu. E aí, a nossa música sertaneja. Doeu, já doeu, mas hoje não dói mais. É que é nesse lugar, gente. Porque aí a gente começa a encarar com naturalidade aquela dor, que é uma cicatriz mesmo. Só que antes de a gente cuidar dessa dor, é uma ferida aberta que você tá passando maquiagem em cima todo dia fingindo que nada tá acontecendo. Tá mentindo pra quem, sabe? Você Para tá mentindo mentindo pra pra quem? quem? Porque a gente sempre sabe. A gente sempre sabe. Meu Deus, a gente sempre sabe. Sim, a gente sempre sabe. Mas a gente nega. Tá escrito aqui, né? Que é a dificuldade de enfrentar. Dificuldade de enfrentar. Enfrentar, Isso. aceitar, compreender e transformar. Porque a partir do momento que você enfrenta, né? Você fala assim, ó, hoje copo Você de existe. refrigerante. Você tá aí, eu tô aqui, e hoje eu não vou te querer. Quem controla sou eu. Te enfrentei. E aí, depois que eu enfrentei, eu comi, não toquei naquele copo e senti que isso é bom. Não precisa ser acompanhado, pode ser sozinho também. Se aceita, né? Não precisa ser acompanhado, pode ser sozinho. Isso pode ser só uma mensagem subliminar, mas fica aí a reflexão. Sim. Você lá e eu cá. Não precisa. E tem relações que às vezes precisam ser assim, mas Continua. como que a gente está lidando com a solidão? Porque tem também a minha parte resiliente. Hoje eu convivo com a minha mãe. Mas eu tive um grande período, longos períodos, em que eu não conseguia me posicionar com ela. Sim, com a minha família eu sempre me posicionei com eles, assim, limitando mesmo o acesso, porque são universos muito diferentes e a gente ficou mais tempo, acho que, longe do que perto. Então é muito. Não dá match. É um amor, existe o respeito, porém não entra nesse lugar. O meu tempo de peregrinação pelos Estados Unidos me deixou, assim, uma cidadã do mundo. E a espiritualidade me deixa uma cidadã do reino, de Deus mesmo, assim, em entender o ser humano, o ser único, individual, cada um. Pleno, E completo. aí, eu me entendo, eu Sem entendo faltar que eu nenhuma estou na minha experiência. E aí eu não me prendo à experiência das pessoas que vieram para ser a minha família. Então, eu não me prendo à experiência de ninguém. Só no meu convívio, que é a minha família. Somos E aí nós. são as escolhas, né? Que às vezes a família. Às vezes.
Às vezes mesmo. Às vezes a família a gente não escolhe. E aí a gente tem algo para aprender com essas pessoas, mas não necessariamente tem que ser de perto, né? Sim, porque às vezes de perto dói, né? E aí de todas Machuca. as relações, tá, gente? Família, Sim. trabalho, casamento, amizade, Às vezes precisa de tempo também, né? Às vezes a família, assim, o meu. Tempo, ele é bom que quando você distancia, você consegue analisar as coisas com outra ótica. sim. E aí você se cura. Porque eu passei por um processo de cura para estar hoje no nível que eu tô em relação à família. Foi grande, foi pesado, foi difícil. E que é processo, né? É processo. Processo de transformação. É catarse, né? Em cima de catarse. E que dói, gente. Sim. Dói. Dói. É a dor que está destruindo milhões de pessoas no mundo. E quase ninguém percebe, né? Ou tá todo mundo percebendo e não querendo lidar? Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Não fiz merchan hoje ainda, gente. Ó, 40 minutos de vídeo e eu não fiz merchan. Links. Comprar, gente. Nós teremos uma novidade essa semana. Estamos organizando direitinho para trazer para vocês. Fica de olho aí. Manda esse vídeo pro coleguinha. A gente manda os nossos vídeos. Faz um combinado com todo mundo que você gosta e fala assim, gente, as meninas são massa demais. Vamos bater papo com elas. Vão. Opa, Patotô que até curto. Toda uma rotada. Mas é isso, depois desse processo de cumprir o ciclo, acontece cura e transformação, né? E aí vai transformação e cura. Aí entra nisso. Vai transformando, curando. Aí transforma de novo, aí cura. Quando você vê, você já tá em um nível que você olha e fala assim, isto não é um problema. Você começa a ver solução para tudo, solução. Porque você olha e fala, não existe problema nessa situação. Isso é pequeno demais, isso é bobo demais. Isso é irrelevante. E porque a gente começa a pautar o outro a partir da nossa limitação. Que eu já falei isso, mas sempre vai ser bom repetir, que nunca vai ficar obsoleto. Eu sou aleijada, eu aceito que eu sou aleijada, tem um tanto de coisa em mim que falta. Sim. Você aceita as suas limitações? Você Sim. aceita que você é uma aleijada, um aleijado? E aí, porque eu sou humana, eu existo, falta, é constituição natural do ser. Não sou eu que estou falando, está lá na psicanálise, o furo. A parte que falta. A parte que falta. Jout. A parte que falta. Porque sempre vai haver. E aí você respeita a falta do coleguinha do mesmo jeito que você está respeitando a sua falta. E aí, mais importante do que qualquer outra coisa, meu amor, você sabe quais são as suas faltas? A gente sempre sabe. Mas às vezes é difícil nomear porque a gente se acostumou tanto com uma vida de falta que a gente não sabe entende. que tem um negócio estranho e você fala, mas o que é? É uma dor minha. Eu fiquei até... É uma dor minha. Nossa, tem coisas que eu não sei identificar. É uma dor minha. Gente, é uma dor. Eu fico assim, meu Deus, desculpa se fizer barulho. É uma dor minha. O meu convívio com ela me traz muito aprendizado. E o meu com você traz muito aprendizado. Para identificar essas dores, né? Que é muito louco, gente. E assim, nunca se culpe por não saber que você estava sofrendo e que aquilo era uma dor. Até você descobrir, você não se culpa, não. Depois que você descobrir, aí você se questiona. Mas não se culpe, né? também, e nem se cobre tanto assim. Tem algo que precisa ser feito. Agora começa a buscar ajuda. Entendi que tem algo estranho. Sim, não se culpa e busca ajuda. Fala não. Não fique na ignorância do achismo e da solidão. Exatamente. Porque isso vai perpetuar o quadro da dor e não vai melhorar. Não vai trazer solução. E aí, dor física, se você tiver quebrado um braço, você precisa ir para o hospital. Se tiver cortado um trem, você tem que ir costurar.
Se você bateu aqui, você tem que parar e respirar. Se você teve uma quebra emocional, e aí todos nós tivemos, tá? Porque lembra lá que a gente é um bebê e a primeira falta que a gente tem que lidar é a falta do peito? Para quem mamou e para quem não mamou? Então a gente já nasce tendo que lidar com faltas. A gente tem que lidar com a falta do ambiente quentinho do útero. Não precisava nem fazer força para respirar, gente. Respirar dói. O primeiro respiro do neném, quando expande o pulmão, isso deve dar uma dor, isso deve doer. Um susto, que você fala... Imagina. Sair do anestesiamento, o que é isso? Sair do lugar quentinho, que frio que tá fazendo aqui fora, meu Deus. Nossa, que caos, que barulho. Que caos. Aí eu até chorei de novo. E aí, se você começa a lidar com essas dores que o seu corpo já passou, mesmo que você não tenha consciência ou lembrança delas, a gente vai para um outro lugar de amor próprio, de cuidado consigo. Sim. Ai, desculpa, eu botei. É Sem sim. cortes. É isso. Que é a gente se cuidar nesse lugar de, se eu fosse um bebê agora, como eu gostaria de ser tratado? Se eu fosse aquela criança de 6 anos, como eu gostaria de ser tratada? Sim. Se eu fosse aquela adolescente de 13 anos, como eu gostaria de ser tratada? E aí a gente começar a se dedicar a mudança, porque aí esse você começa. E aí eu começo a tratar melhor ela. Porque você tá se tratando melhor. Porque eu tô me tratando melhor. Aí, consequentemente, ela percebe e se trata melhor, me trata melhor, e aí a gente. E uma coisa que muda nas relações é quando você consegue começar a determinar para o outro os limites, que você consegue identificar quais são os seus limites. Como você está sendo amoroso com você, identificando seus limites, o risco de você ser amoroso com o outro para poder falar com o outro, ei, queridão, queridona, passou aqui, amor, faço não. Vai ser maior. Você lidar com as dificuldades do coleguinha, de respeitar o seu espaço, de respeitar os seus limites, vai ficando cada vez melhor porque você está se acostumando a se respeitar. Então, quando você exige o respeito do outro, tudo muda. Tudo muda. Porque quando você exige esse respeito do outro de forma carinhosa, pacífica, gente, esclarecedora. E é na dor mesmo, sabe? Quando você decide enfrentar a sua dor, e aí você... que são várias nossas. Quando você decide enfrentar a dor, e aí aquele negócio tá latejando, e aí você percebe que o mundo não vai parar para você cuidar da sua dor, é você pegar a sua dor, pegar você, é você se pegar no colo, focar na pessoa que você quer ser e no tipo de apoio que você precisa receber, o que você quer mesmo. Eu quero pessoas para cuidar de mim. E aí você começa a entrar nesse fluxo, nessa vibração, você vai atraindo essas pessoas para sua vida. Não adianta, vai atraindo, atrai, né? É o fluxo de... Você entra e aí você começa a dar. Quando você começa a dar, você percebe que não vai vir lá de longe. É a pessoa que você tratou bem de manhã. É o seu vizinho. Tava aí, menino, 30 anos. Olha que legal, meu vizinho. Tratei ele bem, mesmo com a minha dor. E aí eu tô construindo. É o bom dia, boa tarde, boa noite. É o sorriso. É o olhar no olho. Eu dou bom dia pra todo mundo que eu vejo na rua. E às vezes até eu fico sem graça comigo mesma. Oi, bom dia. Olá, tudo bem? É um hábito que eu tenho, desde sempre. É fazer isso, pelo amor de Deus. Às vezes as pessoas precisam de um bom dia. Só um bom dia. Talvez a pessoa, na oração dela, pediu para Deus um sinal em forma de bom dia. E aí é o bom dia que você pode dar para alguém. E é o bom dia que você quer também receber. Conexões, né? Estamos necessitando de conexão. Vai esperar ligar? Liga também. Manda uma mensagem, eu te amo. Não tô te mandando mensagem ou te ligando sempre, mas eu tô aqui. Te amo. Amo você. Vamos marcar um horário? Que agora eu tô assim, vamos marcar um horário? Aí a gente conversa? É louco isso, né?
E às vezes a gente não dá conta, marca o horário e às vezes não consegue conversar, porque acontece também, vida adulta, estamos sobrecarregados. Mas é a gente começar a se atentar mesmo, né? Estou me pegando no colo? Será que a dor que dói em milhões de pessoas no mundo inteiro é a mesma dor minha? Então estamos todos sem nos pegar no colo, sem nos dar este cuidado, esse carinho? Exatamente. Eu Para escrevi uma começar, e frase. aí para começar isso, gente, tem link aqui, tá? Vou falar de novo. TDAH para você identificar como é que você tá na vida adulta. Tem o e-book, Jornada Integrativa, e tem a série para maratonar, que é o e-book em formato de vídeo. Você consegue ler e assistir ao mesmo tempo, tá? Então, aproveite, e material todo produzido por mim, extremamente responsável, extremamente ético, com uma moral elevada, uma preocupação muito grande de entregar saúde mental de excelência para todo mundo. Ah, Aline, por que é baratinho? Porque eu quero que você tenha a oportunidade de dar um passo diferente na sua vida. Diferente dos coaches aí, não é para você ganhar dinheiro, não. É para você adquirir o maior tesouro que ninguém consegue comprar para você e que não tem valor monetário, Saúde mental. que é a sua saúde integral, que a saúde mental é um dos pilares do que está nesse material. Vai lá se cuidar, vale muito a pena. E para finalizar, não deixa a dor escrever a sua história. Pega a caneta, meu filho, escreve você mesmo, ó. Sai dor pra lá. Enfrenta, ó. Mete o cacete nela. E deixa ela... Chamar ela para tomar café da manhã. Vamos lá, dor. Sim. Um dia vai no ringue, que é o enfrentamento, no outro dia você já tá esperando ela pra tomar o café. Porque você tá preparado. É. Ela não te pega desprevenido mais. Não. Vamos conversar agora. Conversas. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Não, essa referência não. Por quê?